Bom dia, gente. Vamos retomar a nossa lição, a 13ª lição da nossa revista aqui, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Então, vamos dar continuidade hoje. Espero concluir essa lição. Nós já fizemos 7 reflexões nesta lição. E eu não vou repetir todas aqui porque talvez ia tomar um pouco de tempo, mas eu espero que a gente tenha entendido e talvez depois vai poder rever isso pelo Facebook, pelo YouTube, né? Vamos ter oportunidade depois. Nós estamos iniciando um novo ano, né? De 2021. Nós esperamos que esse ano nós possamos renovar a nossa esperança no Senhor, né? Que possamos fixar, na verdade, o nosso olhar somente nele. É claro que a gente está esperando a vacina chegar, nós estamos esperando talvez a economia melhorar, enfim, botamos a nossa esperança numa série de coisas que são boas, né? Mas a esperança maior que devemos ter, na verdade, é no Senhor, é fixar o nosso olhar no Senhor, mais do que a vacina, mais do que a economia, mais do que qualquer outra coisa, né? É isso que a gente espera desse novo ano. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por este belo domingo estar nos dando e a oportunidade também de estudarmos a Tua Palavra agora, Senhor. Deus, vem abrir nossos corações, nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Não há algo melhor do que estudar a Tua Palavra. Por isso, abençoa todos nós, os irmãos que estão assistindo, talvez amigos também, e até irão assistir depois também, que o Senhor abençoe cada um. Nos dê um dia de aprendizado, Senhor. Desde já também pedimos que esteja abençoando-nos neste novo ano. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse que eu fiz com vocês 7 reflexões. Então, eu queria, na verdade, iniciar a 8ª a partir daquele texto muito conhecido nosso, na resposta de Paulo ao carcereiro, né? Quando perguntou a ele o que ele poderia fazer para ter a vida eterna, né? Para ser salvo, né? Nós sabemos disso. Em Atos 16, capítulo 31. E aí nós sabemos que a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Tu e tua casa, né? Nós vimos isso daí. E como Deus mudou a vida do carcereiro também, de toda a sua família. Então, a reflexão que eu queria fazer, a 8ª reflexão, estamos chegando já ao final, são 10 reflexões, né? Vamos encerrar hoje, se Deus quiser. A 8ª reflexão, baseada neste texto aí, onde diz que o carcereiro e sua família foram salvos, a conversão não vem por carona. Não é? A conversão não vem por carona. Não é porque o pai é salvo, então, que os filhos serão salvos também. Não é assim. Nós sabemos que a salvação, ela é individual, ela é pessoal, ela é intransferível, não é? Então, o filho que já tem idade para entender isso, ele vai ser confrontado. Vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso também. Vou falar rapidamente da APEC aqui, que trabalha com crianças. Então, a criança que já entende deve ser ensinada a ela assim, ela deve ser confrontada em relação à sua salvação, né? Porque é pessoal. Como disse, então, a conversão não vem por carona, não. Né? À primeira vista, em relação a este versículo aí, que trata da conversão do carcereiro e de sua família, a gente tende, talvez, muitas pessoas tendem a pensar isso, né? Pensa que a salvação pode vir por carona, mas olha só, se você pensar assim, isso contraria o ensino bíblico, né? Como disse, de que a salvação ela é individual, que ela é intransferível. O pai não pode passar a salvação para o filho, a mãe não pode passar a salvação para o filho. Mas quando fazemos uma leitura mais, digamos assim, mais acurada, mais minuciosa, nós vamos entender o contexto deste versículo, né? O contexto, olha só. Vamos ver aqui
Vamos ler no versículo logo após o 31, que é o 32 até o 34. E eu fiz aqui na NVT, talvez fique um pouco mais claro para vocês aqui. Atos 16, 32 a 34 diz assim: Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Atos 16, 32. Olha só, pregaram a palavra a ele, ao carcereiro e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, os seus da sua casa, aqueles que para os quais a palavra foi pregada, né? Versículo 33. O 34 diz assim: Depois levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Palavras importantes. Ele e toda a sua família creram em Deus. Não foi só o carcereiro, né? Foi ele e toda a sua família, todos os da sua casa. Então, não podemos pensar que porque o carcereiro foi salvo, que logo automaticamente a esposa, os filhos foram salvos também, a família foi salva. Não é assim. Diz que a palavra foi pregada a eles e eles creram, por isso é que foram batizados. Todos, pessoalmente, devem ser confrontados. E aqui eu volto a dizer o que eu disse ainda há pouco, inclusive as crianças. É por isso que a APEC, há mais de 70 anos, né, há décadas, trabalha com evangelismo de crianças. Filho de crente, crentinho não é. Né? O João Alexandre, um cantor cristão, cantor gospel, né, como costumamos dizer, ele diz que Deus não tem netos. Deus não tem netos, né, porque é filho de crente, né? Ele se refere a isso, que é crente também. Deus não tem neto, né? A salvação ela deve ser confrontada, né? O salmista Asaf, no Salmo 78, versículos 3 e 4, nós conhecemos bem esse texto, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos. Né? Devemos ensinar as crianças desde pequeno. Nós falamos sobre Timóteo. Timóteo ouvia desde cedo. Né? Ouvia desde cedo. E mais, em Romanos capítulo 14, versículo 12, na NVT, diz assim: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Nossos filhos também, que já entendem, são responsáveis pela sua vida diante de Deus. Não é você, pai. Você pode ter até essa preocupação, mas você não vai responder diante de Deus pelos seus filhos. Eles é que irão prestar contas diante do Senhor. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Você pode até fazer isso hoje pelos seus filhos lá na escola, né? Já que ele é de menor, 17, 15, 16, 17, 18 anos até, você responde por eles, né? Mas diante de Deus é Ele que vai assumir pelos seus atos. É o seu filho, são os seus filhos que vão assumir pelos seus atos, né? São eles os responsáveis. Então aí está essa reflexão que devemos fazer. A salvação ela é individual. Daí a nossa preocupação, pais, em pregar aos nossos filhos, em ensinar aos nossos filhos, em testemunhar aos nossos filhos. Porque não podemos só pregar a eles, ensinar a eles, se com a nossa vida nós vamos dizer o contrário. Não. É ensinar com a nossa vida também, com o meu testemunho de pai, para que meu filho veja em mim realmente essa mudança, veja essa mudança em mim. Fica aí essa reflexão para nós fazermos. Vamos continuar então, aqui com a nossa lição, agora na página 71. Página 71, nós vamos ver a missão de Paulo e seus companheiros lá, né? Vamos lembrar que que Lucas já está incluso nessa viagem aqui, ele já se incluiu na narrativa, nós vimos lá em cima. Então, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, talvez outros companheiros também, né? Já estejam aqui. Lucas já está incluído nessa viagem aqui. Agora eles chegam a Tessalônica e Bereia. Tessalônica e Bereia, né?
eles saem de Filipos, né, e chegam em Tessalônica e Bereia, que era uma distância mais ou menos de 160 quilômetros, uma viagem longa, né, também. Tessalônica era uma cidade portuária, era a capital da Macedônia, a capital, a cidade mais importante da Macedônia, porque era a capital. Ela servia de entreposto comercial, ou seja, as embarcações, né, passavam, os navios passavam ali. Claro, não deveria existir navios como de hoje, né? Mas os barcos pequenos que passavam por ali, eles paravam, né, para abastecer, para desabastecer, enfim, era um ponto obrigatório de parada ali, e esse comércio havia também ali. É possível que a missão de Paulo nessa cidade tenha durado mais do que 3 semanas, né, como diz o pastor José Humberto aqui. Ele diz que ficaram 3 semanas aqui, lá, né, lá com os habitantes de Bereia, mas na verdade talvez possa ter passado mais tempo, porque diz lá que ele teve que trabalhar ainda para se sustentar. Nós vamos ver isso aqui lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Então talvez tenha ficado mais tempo, mas também isso não tem muita importância para nós aqui não. Tá bom? Vamos avançar então, temos só 1 hora de lição hoje. Aí o pastor José Humberto também diz que lá ele dialogou, ele conversou, ele arrazoou, ele discutiu sobre as escrituras. Paulo fez isso, né? Discutiu, dialogou, e até cita aqui a palavra que é traduzida para diálogo na nossa linguagem de hoje. Só para vocês podem ler depois isso na revista, não vou falar mais disso aqui. Então, Jesus conversava com os judeus, usava as escrituras também, argumentava sempre usando a palavra de Deus, as escrituras, né? O Velho Testamento. Vamos lembrar que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito na época de Jesus, muito posteriormente, depois que isso vai ser escrito. Então ele usava as escrituras, e nós sabemos que até naquele episódio da tentação de Jesus, quando ele foi lá para o deserto, né, ele usou a tentação. Em vários momentos ele disse: está escrito, né? Está escrito, está escrito. Ele usou isso lá. Escrito onde? Nas escrituras, no Antigo Testamento. A letra B, o pastor José Humberto diz aqui, que Paulo fez ali, ele diz que Jesus é o Cristo, em Atos 17, versículo 3. Isso aqui está na revista, não vou falar muito disso, tá? Você vai poder acompanhar na sua revista aí. Ok? Ele pregava então Cristo, falava da pessoa e da obra de Cristo, né? Isso era muito importante, o cristocentrismo. Eu vou falar mais um pouquinho na lição de hoje ainda sobre isso. Hoje nós vemos, na verdade, muitas igrejas realizando seus cultos antropocêntricos, né, onde o homem, na verdade, é o centro de tudo ali. Os cânticos, as mensagens são voltadas para as pessoas, para os homens, para agradar as pessoas, para que as pessoas se sintam bem, né, ouvindo aquelas músicas, aquelas mensagens de músicas, e na sua maioria nenhuma delas confrontam o pecado, né? As mensagens também, não se fala mais de pecado, não se fala mais de disciplina, não se fala mais de inferno, infelizmente, né? É por isso que os livros de autoajuda vendem aí aos montes, né? Aos montes, porque as pessoas querem se sentir bem, né? Não querem falar de pecado, de confrontação, de inferno, não querem saber disso. Então, Paulo pregou ali em Tessalônica o evangelho cristocêntrico, né? Aquele que tinha Jesus como centro de todas as coisas, né? E também nós vamos ver, assim como já vimos nas outras cidades, lá tiveram alegrias, diz que o texto que eles tiveram pessoas convertidas ali, né? Judeus e gregos foram persuadidos pela pregação de Paulo nas sinagogas. Atos 17,4 diz lá o texto. Mas também, além de alegrias, eles tiveram oposição, como tiveram em outras cidades, diz lá o texto. Mas outros judeus foram movidos pela inveja e nova perseguição aconteceu.
versículos 5 e 6 diz que eles foram acusados de transtornar o mundo daquela época. E Paulo e Silas tiveram que sair da cidade, nós vemos lá na narrativa. Então essa foi a passagem por Tessalônica. Depois eles estiveram em Bereia. Bereia também era uma cidade que ficava próxima, ali cerca de 70 quilômetros lá de Tessalônica. Quer dizer, entre aspas, né? Porque 70 quilômetros naquela época era muito tempo, porque eles não tinham barco, né? Não tinham carro, não tinha avião, era só de barco e não tinha esses catamarãs aí que correm muito, né? Então a viagem de 70 quilômetros, aparentemente uma viagem curta, mas era longa, demorava demais, porque eles iam ou de pequenos barcos, ou iam de charretes, né? Carros aí puxados por animais também. E lá nós vimos que em Bereia, né, nós vimos que os judeus de lá, eles estavam bastante dispostos a compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz que os bereanos receberam a palavra com toda a avidez e examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Claro, eles consultavam o Antigo Testamento, volto a dizer, o Novo Testamento não existia ainda, não é? E é interessante que a gente ouve muito, irmãos e amigos que estão nos escutando, talvez você deva ter ouvido isso também, né, de que os crentes de Bereia, né, eram mais cuidadosos, eram mais dispostos, mas na verdade, se nós formos prestar atenção no texto, não eram os crentes, eram os judeus que estavam ali em Bereia. Por que eu digo isso? Porque se você ler logo o versículo 12, né, Atos 17, 12, você vai chegar a essa conclusão. Não eram os crentes de Bereia, né, que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha só, Atos 17, 12. Eu vou ler o 11 também, para a gente ver todo esse contexto aí. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram de fato assim. Olha só o 12, presta atenção agora. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Está vendo só? Então, não eram os crentes. Talvez os crentes, posteriormente, também faziam isso, mas o texto aqui se refere a judeus não crentes, aos incrédulos, porque depois que ouviram, depois que examinaram o que Paulo e sua equipe dizia, eles foram sim para a palavra consultar, e depois que eles viram a verdade, ouviram a verdade, eles creram, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o texto aqui se refere a incrédulos e não a judeus crentes, porque eles foram convertidos posteriormente. Queria fazer só essa observação aqui. E então aqui eu queria entrar na nossa nona reflexão desta lição. Ok? A nona reflexão, que é a seguinte: a verdadeira conversão vem do entendimento da palavra de Deus. Do entendimento da palavra de Deus. João 5,39, na nova versão internacional, diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testificam a meu respeito. Né? São elas mesmas. É como se diz, vocês pensam, e realmente são elas que testificam, de lá na tradução da nova revista, da Almeida, né? São elas mesmas que testificam de mim. Né? Vocês estão certos em fazer isso, consultar as Escrituras, porque lá é que vocês vão ouvir de mim. Né? Então, os judeus lá de Bereia, né, eles tiveram essa preocupação em consultar a palavra, né, em ouvir, talvez gastando até mais tempo para entender, para depois se converter. Sabe, a gente vê em muitas igrejas as pessoas se convertendo muito por emoção hoje em dia, né? Muito por emoção. Mas Romanos
capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, nós vamos ver que Paulo fala do culto racional. Eu vou até ler para os irmãos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, no versículo conhecido nosso, mas eu vou ler aos irmãos aqui. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é o culto consciente, é o culto com entendimento, tem a ver com a razão, né? Não somente com a emoção. Porque se for só emoção, naturalmente nós vamos, como nós vemos hoje, ver muitos crentes vivendo na superficialidade, palavra difícil, né? Sem profundidade. É por isso que a gente vê nas igrejas hoje tantas doutrinas, ensinamentos estranhos à palavra de Deus, porque os falsos mestres, né, se dão bem nessas igrejas, porque as pessoas não fazem como os judeus de Beré, de consultar se realmente é isso que a palavra diz, se é isso que o pastor lá, que o bispo, que o apóstolo está ensinando é verdade. Não confirmam pela palavra, o filtro deve ser a palavra. Infelizmente, muitas dessas igrejas não fazem isso. E aí são crentes que vivem, como disse, são crentes sem profundidade, sem conhecimento da palavra. Que aí vem a primeira provação, tentação, e aí já esquecem tudo, já chutam o balde, já saem da igreja, já abandonam a igreja, porque são crentes superficiais. Né? Não conhecem a fundo a palavra de Deus. Então, nós estamos falando aqui desse culto a Deus, desse culto racional, né? Que vem da razão, vem do entendimento, vem do pensamento correto em relação a Deus. De vez em quando a gente ouve nas igrejas aí aquele famoso versículo, né, de Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, já falei aqui sobre a teoria triunfalista, já acho que foi no vídeo atrasado, falei sobre isso aqui. Esse versículo aqui de Filipenses 4,13, né, ele fora do contexto é um desses versículos triunfalistas. Ou seja, de alguém que pode conquistar seus alvos, seus objetivos, que pode obter todas as coisas que ele pretende, né? Por esta razão que esse versículo ele é o mais repetido pelos pregadores da teologia da prosperidade, da confissão positiva. Ou seja, essas igrejas que pregam a ideia do supercrente, né? Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, porque o texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que é essa a intenção de Paulo, quando falou essas palavras, quando citou essas palavras? Né? Vamos olhar o contexto aqui. O contexto diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 14. Paulo estava dizendo então que quer ele fosse humilhado, honrado, né, estivesse experimentando a fartura, a fome, né, abundância, escassez, ele podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou, em outras palavras, posso suportar todas as situações, todas as coisas em Cristo, naquele que me fortalece. Esse é o ensino correto, esse é o entendimento correto da palavra de Deus.
posso suportar qualquer circunstância, né? Qualquer momento de adversidade, de alegria, o que seja, porque Cristo está me fortalecendo. Então, nesse sentido, irmãos, os bereanos, eles nos servem de exemplo, sim, porque eles eram atentos, desenvolveram essa cultura de pesquisar, de verificar, de comprovar se era verdade aquilo que Paulo e seus amigos, seus companheiros estavam pregando ali. Como disse, o crivo, o filtro é a palavra de Deus. Quando nós consultamos, quando nós vamos preparar as nossas lições, nós somos professores, os pastores, claro, né? Nós usamos livros, usamos aí a internet com estudos, né? Com, enfim, outras coisas mais são postadas aí, mas principalmente nós usamos a palavra de Deus. A palavra de Deus. É o nosso crivo, é o nosso primeiro crivo, é a palavra de Deus. Embora os livros nos auxiliem, a revista que nós usamos da classe é muito importante, né? Mas ela não está acima da palavra de Deus, da Bíblia, a palavra de Deus. E aí eu gosto do nosso lema, né? Lema da Igreja dos Irmãos, que diz: a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Nada além da Bíblia. Então fica aqui mais esta reflexão para nós, né? Essa reflexão para nós. A verdadeira conversão, ela vem do entendimento da palavra de Deus. É por isso que a gente às vezes acredita mais naquelas conversões de pessoas, amigos nossos, que já vêm ouvindo há tempo e que lá, então, depois de algum tempo ele toma a decisão, né? Ele deixa o Senhor Jesus penetrar no seu coração. A gente crê mais nessas conversões do que naquele que chega lá no primeiro dia lá e levanta a mão. Não que isso também não possa ser verdade, claro que é, né? Longe de eu querer pensar que isso não pode acontecer, claro que pode acontecer, mas humanos, né, digamos assim, como nós somos, a gente crê mais naquele que já ouviu, que vem ouvindo, que vem estudando a palavra e decide, né, deixar Cristo entrar no seu coração, deixar Cristo entrar na sua vida. Vamos avançar então aqui. Ok? Então aí nós vamos ver então que a perseguição novamente veio lá em Bereia, e eles tiveram que sair de lá. Mas Silas e Timóteo, o pastor José Humberto coloca aqui, né? Mas Silas e Timóteo continuaram em Bereia, enquanto Paulo foi para Atenas. Isso está no texto também aí. Aí nós vamos entrar agora na missão em Atenas, que essa é a última parte da nossa lição de hoje. Vamos demorar um pouquinho só aqui, vamos encerrar por aqui. Está na página 72 da nossa revista. 72. A missão de Paulo agora é em Atenas. 72 e 73. Né? Vamos encerrar a nossa lição aqui. Ok? Nós sabemos que atualmente Atenas é a capital da Grécia, é a cidade mais importante daquela época também, né? Na antiguidade, Atenas foi o centro mais importante, nós sabemos disso também, o centro mais importante de arte, da filosofia, da cultura, né? Da literatura da época. E aí alguém disse que, embora ela tenha diminuído a sua importância comercial e política na época de Paulo, mesmo assim ela continuava sendo um importante centro cultural e intelectual da época, né? Da época. E aqui o pastor José Humberto, ele nos coloca na revista um resumo aqui sobre a passagem de Paulo por esta cidade, por Atenas. Vocês estão aí acompanhando na revista, né? Eu vou seguir esse resumo aqui, acrescentando só, adequando algumas coisas aqui também dentro deste texto aqui, né? Texto do pastor José Humberto. E aí ele começa dizendo que Paulo viu ali. Paulo viu uma cidade mergulhada na idolatria. E aí ele diz, a expressão idolatria dominante significa literalmente debaixo dos ídolos. Paulo viu uma verdadeira floresta de imagens naquela cidade,
imagens feitas de ouro, de prata, de marfim, de mármores, pedras preciosas, né? Essas imagens, esses ídolos que representavam deuses gregos, milhões de deuses, né, gregos. Um certo intelectual da Grécia Antiga, um historiador, ele chegou a dizer que em Atenas existiam mais deuses do que pessoas. E também João Calvino, esse é mais recente, né, em relação a esse intelectual da Grécia lá, mas João Calvino disse mais tarde: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Talvez isso não tenha sido tão verdade em outra cidade do que ali em Atenas, que existia um panteão lá, né, dedicado a milhares, milhões de deuses lá de Atenas. Então, o que Paulo viu foi essa cidade lá mergulhada na idolatria, mergulhada na adoração aos ídolos. O que Paulo sentiu, segundo o pastor João Humberto, aí no texto diz que seu espírito se revoltava. Atos 17 e 16. Paulo estava indignado, diz o texto, né? Paulo estava revoltado, indignado, com raiva. Talvez, vocês que estão me ouvindo aí, né, digo a vocês, meus irmãos, talvez amigos também que estejam ouvindo, se fosse eu, talvez deveria estar encantado por estar naquela cidade, né? Talvez, depois de visitar os monumentos históricos da cidade de Atenas. Afinal, né, eu estaria na cidade mais importante, na capital mais importante do mundo da época. A terra natal dos grandes filósofos, grandes pensadores, Aristóteles, Platão, Sócrates, tantos outros filósofos importantes. Estaria talvez diferente de Paulo, revoltado, né? Revoltado. Na verdade, Paulo não estava, não se sentiu como eu talvez me sentiria de estar naquela cidade ali, alegre, talvez encantado, né? Enfim, ele estava revoltado. Né? Revoltado. Porque Deus também se revolta contra a idolatria, né? Deus já alertou em Êxodo capítulo 24, eu não vou ler, capítulo 20, versículo 4, quando ele fala lá em relação ao segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, e aí fala outras coisas mais lá. Em Deuteronômio 7, 25, Deus diz assim ainda por meio de Timóteo: as imagens de esculturas de seus deuses queimarás, ele diz lá, Deuteronômio 7, 25, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, Atenas estava mergulhada nessa idolatria. E Paulo, ele estava revoltado, ele estava indignado, né, com aquela situação. Justificadamente, claro. Assim como nós devemos estar indignados hoje com o que nós vemos no nosso país, né, no nosso país. Então, na verdade, Paulo sentiu o que Deus sentiu e sente pela idolatria. Pela idolatria. Imagine só como seria se ele chegasse no Brasil, né? Hoje. Brasil que vive também mergulhado na idolatria. Também mergulhado na idolatria. E nós sabemos que idolatria, irmãos, é tudo aquilo que a gente tenta colocar no lugar de Deus. E aí não é somente a questão dos ídolos, das imagens, não, né? As imagens, nós sabemos disso. Aquilo que pode servir como idolatria na nossa vida, às vezes, a nossa inteligência, né? Os nossos bens, né? Meu carro, a minha casa, né? Meu trabalho, né? De repente, a minha esposa, minha namorada, meu namorado, né? Quem sabe também ocupe o lugar de Deus, ou seja, isso seja mais importante na minha vida. Isso é idolatria. Então, no Brasil, nós temos certamente, vivemos também mergulhados na idolatria. E é interessante aqui que Paulo, mesmo revoltado, como ele estava, mesmo indignado ao ver aquilo tudo que ele viu ali na cidade de Atenas, né, ele não foi indelicado.
não é? Ele não foi, digamos assim, grosso, precipitado, assim, digamos. Né? Ele os elogiou pela sua religiosidade. Ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo foi sábio, Paulo foi inteligente, Paulo agiu com sabedoria, com cautela. Paulo foi estratégico, na verdade, né? Foi estratégico. Porque devemos realmente saber como abordar as pessoas. Né? Talvez se ele chegasse dizendo: olha, eu passei aqui e vi muitas imagens, né? Muitas imagens que vocês adoram aí. Então vocês todos vão para o inferno com essas imagens de demônios. Ele poderia ter agido assim, né? Se ele fosse indelicado, talvez, né? Claro que ele iria perder logo o seu público. É natural, se ele fizesse assim, as portas se fechariam para ir naquele exato momento ali. Mas ele não agiu assim. Ele foi sábio, ele foi estratégico também para prender ali o seu público. Isso é uma boa lição para nós também. Seria uma boa lição para o bispo Von Helder. Talvez os mais novos não lembrem disso aqui, mas os mais velhos vão lembrar. Bispo Von Helder disse a respeito dele que ele comprou uma imagem da padroeira lá do Brasil, né? Comprou uma imagem por R$ 500, a peça que ele comprou lá, para demonstrar a inutilidade daquela imagem como instrumento de fé, né? Ele comprou aquela imagem só para chegar lá diante do seu público lá da igreja dele lá, Igreja Universal, né? E dizer que aquela imagem não tinha nenhuma utilidade. Então, ele estava certo, não tinha realmente. A imagem, a palavra diz que é como uma peça de madeira aí que não ouve, não fala, não faz nada, né? Não faz nada. Mas devemos saber abordar isso. Diz lá, não, nós vimos a imagem, ele chutou aquela imagem, né? Ele pegou a imagem e chutou lá na... Isso passou em rede nacional, aí, enquanto ele fazia lá um sermão contra a fé alheia. Então esse bispo fez isso. Claro que não devemos agir assim, embora tenhamos indignação, né? Ficamos aí indignados com tudo que a gente presencia em relação à idolatria, mas devemos ser sábios também em abordar isso, em conversar talvez com um companheiro nosso, com um amigo nosso, com um parente nosso que não é crente. Também devemos saber abordar isso, ser sábios para isso também. Paulo disse ainda lá, versículo 23, passando e observando os objetos do vosso culto, né? Ele disse que ele observou lá aquele altar, quando nós vou falar mais sobre isso aqui, sobre o altar ao Deus desconhecido, quando ele viu lá essa dedicatória lá. Paulo não apenas vê, ele observa. Ele vê, mas observa o que está por trás daquelas imagens ali. Às vezes visitamos monumentos, admiramos, tiramos até fotos, né? Ficamos ali por horas encantados, né? Diante desses monumentos que nós vimos aqui. Mas nós não vemos o que está por trás desses monumentos, né? Ou por trás daquela cultura, daquela religiosidade, como Paulo viu ali em relação aos atenienses. Essa observação aqui quem faz é o pastor Hernandes Dias Lopes, num dos seus sermões, né? Mas Paulo viu além daquelas imagens ali, né? Paulo viu aquela idolatria do povo, mas também ele observou lá um altar ao Deus desconhecido, diz o texto lá, né? Eu não estou lendo esses textos aqui porque nós já fizemos essas leituras aqui, mas você vai ler lá em Atos lá de Paulo, voltando à nossa revista aqui, você vai ler lá Paulo em Atenas, a partir do capítulo 17, versículo 16 em diante, até o final, na verdade, até o versículo 34.
Você vai ler depois, se você não leu ainda este texto aqui. Né? Paulo viu esse altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E aí, o que Paulo fez? Ele começou a pregar. Claro, pregar sobre o verdadeiro Deus. Ele aproveitou esse gancho ali para entrar e falar sobre o Deus verdadeiro, aqueles que eles não conheciam, ao Deus desconhecido para os atenienses, mas conhecido para Paulo, conhecido para Silas, para Timóteo, conhecido para Lucas, né? Eles conheciam esse Deus verdadeiro. E aí Paulo manteve esse diálogo, né? Diz que ele foi até na praça, na Ágora, lá, que era a praça lá dos gregos, né? Onde se discutiam assuntos importantes lá da época. Aliás, o versículo 21 diz, ele fala das últimas novidades, né? Isso era muito discutido lá na praça. Paulo conversou, manteve diálogo com os filósofos epicureus e estoicos, né? E esses filósofos aqui, inclusive, acusaram Paulo de tagarela. Tagarela é aquele que fala, né, sobre assuntos que não têm importância, digamos assim, assuntos sem valor, sem utilidade. Fala, digamos assim, futilidades. E não era isso que Paulo estava falando. Nós sabemos disso. Mas eles diziam, Paulo e a equipe dele lá eram tagarelas. Foram acusados disso, talvez querendo dizer, só falam besteiras, desculpem a expressão. Né? Diziam que Paulo estava pregando sobre duas divindades, na verdade, sobre deuses estranhos e Jesus a ressurreição. Eles entenderam assim, né? Quando eles falam de deuses estranhos, lá com o versículo 17 e 18. Então, ele fala com os epicureus, que eram seguidores de Epicuro, era um filósofo grego. Esse Epicuro ensinava que uma vida boa, tranquila, era aquela vida livre de sofrimento, né, de males, mas rica em prazeres. O prazer é o bem supremo da vida humana, eles diziam. Eles eram extremamente materialistas, né? E tinham como palavra de ordem, e aqui também o pastor Hernandes também fala um pouco sobre isso, viva o agora, viva o aqui e o agora. Viva o aqui e agora. A filosofia era comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para os epicureus, né, não havia Deus. Ou se porventura existisse algum Deus, né, os deuses estavam muito longe, estavam distantes demais para se importarem com os humanos deste mundo. Né? Era assim que os epicureus pensavam. Eles diziam que não havia vida após a morte. Ora, se não havia vida depois da morte, a morte acabava com tudo, não existia juízo. Não acreditavam no juízo, não havia julgamento também. Né? Portanto, esse aqui era o resumo do que pensavam os estoicos, esses que falaram lá contra os apóstolos, lá contra Paulo e sua equipe. Né? E também nós vimos agora os estoicos, estavam presentes ali também. Esses estoicos eram panteístas. O que é que o panteísmo afirma? Você é seu próprio rei, ou até mesmo Deus. Você é seu próprio Deus. Né? Há uma chama divina em todas as pessoas e em todas as partes da natureza. Eu e você, né, nós temos dentro de nós essa chama, né, essa chama de Deus. E você pode se transformar em um Deus, assim como a natureza se transforma em um Deus. Aliás, digamos assim, uma frase que resume bem o panteísmo é a seguinte: Deus é tudo e tudo é Deus. A natureza é Deus, né? A natureza é Deus, o sol é Deus, você pode ser Deus, enfim. Essa aqui era o resumo desses estoicos, eram panteístas. E aqui, irmãos, um alerta para nós: cuidado, irmãos, porque no mundo de hoje também existem muitas filosofias parecidas, né? Parecidas com o que esses filósofos aqui pregavam, com esses gregos aqui pregavam. E a Bíblia já diz em Hebreus 13, versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Né? Por doutrinas várias e estranhas. O autor de Hebreus exorta aqui a igreja.
E ainda Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, cuidado, ninguém vos venha a enredar com sua própria filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos, e não segundo Cristo. Paulo nos alerta aqui contra essas vãs teologias, essas teologias falsas, né? Teologias falsas. Então, devemos ter cuidado, realmente. Devemos ter cuidado. E aí o pastor José Humberto diz, isso nos ensina que nossa atitude diante da idolatria não deve ser apenas negativa, ou seja, reprovar, mas também positiva e construtiva. Pregar, contestar, sim, sabendo contestar, né? Pregando o Deus verdadeiro, como nós vimos, como Paulo fez aqui. E aí o que Paulo disse, então, é o ponto número 4 já desse esboço do John Stott, né? Que Paulo disse, aproveitando o altar ao Deus desconhecido, Paulo anunciou o verdadeiro Deus. Paulo anunciou o verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3, nós vamos ver isso lá. Paulo não apenas condenou a idolatria de Atenas, mas ele também apresentou 5 fatos acerca do verdadeiro Deus. Nós vamos encerrar com esses 5 fatos aqui, segundo o pastor nos coloca aqui, o pastor José Humberto, e apenas alguns complementos aqui. Primeiro, letra A. Deus é o Criador do universo. Atos 17, versículo 4. Nós vimos aqui Paulo falando desse único Deus, ou seja, é a crença monoteísta num Deus. Nós cremos nesse único e verdadeiro Deus, em contraste com o politeísmo que existia ali em Atenas. Um Deus para cada coisa, né? Eram milhares, milhões de deuses aí. Como disse, eles tinham até um panteão lá dedicado aos deuses. Você não é fruto do acaso ou de uma explosão, ou mesmo descendente, né, de um macaco. Deus foi quem nos criou. Nós sabemos disso. O mundo, né, foi criado por Deus. Deus é o grande criador, Deus é o grande arquiteto, como conhecemos, como ouvimos falar, é o grande arquiteto do universo, ele é o criador do universo, criando inclusive a sua obra-prima, né? Máxima obra do Senhor, que fui eu, que foi você, que é o ser humano. Somos a obra-prima do Senhor. Então, Paulo falou sobre esse Deus criador ali aos atenienses. Em segundo lugar, também, Paulo disse que Deus é o mantenedor, ele é o preservador da vida. Atos 17, versículos 25 e 28. Diz lá o texto, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus é a razão, Deus é quem nos preserva aqui neste mundo. Por isso que devemos tudo a Deus. Devemos tudo a Deus. Isaías também, o profeta diz, no capítulo 2, no capítulo 42, versículo 5, assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, olha só, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, aos que andam na terra. É o Senhor quem preserva a vida. É o Senhor que nos mantém com vida. É o Deus verdadeiro. Paulo pregou sobre esse Deus aqui. Em terceiro lugar, Paulo disse que Deus é Pai, o pastor José Humberto diz, Deus é Pai dos seres humanos. Quando Paulo diz lá, dele somos geração, né? Descendência do Senhor, Ele que nos criou. Atos 17, versículos 28 e 29. Deus é o nosso Pai do céu. Paulo diz que nós somos família de Deus também, né? Quarto lugar, letra D, Deus é o Deus da salvação. Deus é o Deus da salvação. No versículo 30, Deus ordena que todos se arrependam. Arrependimento é a mensagem, é o requisito principal da mensagem de salvação, né? Digamos assim, é a centralidade realmente
Bíblia diz que todos nós somos pecadores, já nascemos com a natureza de pecado, e somos pecadores, portanto é necessário que nós nos arrependamos desses pecados, e assim sermos aceitos pelo Senhor. John MacArthur diz o seguinte: uma mensagem que ofereça mero alívio psicológico, mas não exija o abandono do pecado, ou seja, o arrependimento realmente, e a aceitação do senhorio de Cristo, é um evangelho falso. É um evangelho falso. Infelizmente, muitas igrejas parece que estão pregando esse evangelho, evangelho doce, evangelho doce, como disse, que não confronta as pessoas em relação ao pecado, Então, esse é um falso evangelho. Tem que se arrepender, porque haverá um julgamento. Né? E aí, versículo 31, nós vimos isso. Deus é o juiz do mundo. É o quinto ponto aqui da pregação de Paulo. Deus é o juiz do mundo. Né? Ele já estabeleceu um dia em que há de julgar vivos e mortos, diz a palavra. Portanto, aqui está o resumo, segundo o pastor José Humberto, um resumo da pregação de Paulo ali acerca do verdadeiro Deus. Né? A. Deus é criador do universo. Letra B, Deus é um mantenedor, preservador da vida. Letra C, Deus é pai de todos os seres humanos. Letra C. Né? Letra D, Deus é o Deus da salvação. E letra E, Deus é o juiz do mundo. Estabelecido o dia em que é de julgar a todos. Era esse Deus que Paulo pregava ali em Atenas. Paulo adorava e pregava a esse Deus, o único e verdadeiro Deus, que os atenienses não conheciam. E aqui eu queria encerrar o meu estudo de hoje. Já estamos chegando já no nosso tempo. Fazendo a última reflexão, a 10ª reflexão desse nosso estudo. Devemos adorar o Deus das Escrituras. Os atenienses adoravam um Deus que eles não conheciam. Por isso que eles colocaram lá ao altar. Né? Tinha Deus para todas as coisas. Céu, sol, lua, estrelas, natureza, enfim, para tudo tinha Deus. Né? E aí, para não deixar nada de fora, eles colocaram ao Deus desconhecido. Se sobrou ainda algum Deus que nós não estamos adorando, fica aí o altar dedicado a esse Deus, ao Deus desconhecido. Eles adoravam esse Deus sem conhecer. Né? Que não era o Deus da Bíblia, que não era o Deus da palavra de Deus. E Paulo, então, ele apresentou esse Deus aos atenienses. Apresentou o único e verdadeiro Deus aos atenienses. Devemos refletir nisso. Devemos adorar o Deus das Escrituras. Mas para adorarmos o Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, nós devemos conhecê-lo. Devemos conhecer esse Deus. Só vamos conhecer esse Deus na sua palavra. Né? Na sua palavra. Sabe que Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: porque o Senhor... Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ainda no capítulo 4, aliás, ele diz: porque o Senhor tem uma contenda, capítulo 4, versículo 1, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E no versículo 6 do capítulo 4 ele diz: o meu povo está sendo destruído. Deus falando isso, né? Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, o povo não conhece o verdadeiro Deus. Está sendo destruído por isso. Não é diferente de hoje. Muito embora Oséias tenha pregado lá para os israelitas, para os judeus israelitas, né? A pregação vale para nós hoje. O povo está sendo destruído porque não tem conhecimento de Deus. Lhes falta esse conhecimento. Não conhecem Jesus. Mesmo aqueles filósofos de Atenas que eram
que eram os conhecedores de todos os assuntos, que eram os sábios, que eram os cultos, né? Que eram admirados pelas pessoas, mesmo eles não conheciam o verdadeiro Deus, não conheciam Jesus. J.I. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, esse livro aqui, tá? Esse livro, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, esse livro aqui, Conhecimento de Deus. Esse livro aqui foi um presente do professor Eliezer, não sei se ele lembra. Não lembro também que ano foi, já faz algum tempo, não lembro que ano foi, mas é um livro maravilhoso, até sugiro aos irmãos, tá? Se puder adquirir, Conhecimento de Deus, J.I. Packer, grande teólogo, né? Ele vai falar aqui sobre Deus, sobre Jesus, sobre a divindade, realmente vai falar sobre todas as coisas aqui em relação ao conhecimento do Deus, Criador de todas as coisas. Vai refletir sobre isso. Será que nós temos certeza de que o Deus que adoramos é o Deus da Bíblia? É o Deus triuno, como nós conhecemos? Eu não vou ler o livro, claro que ele é muito grande aqui, mas eu vou ler um texto aqui que ele nos reflete sobre isso, na página 59 desse livro. Ele diz assim, aliás, ele faz a seguinte pergunta: adoramos o único Deus verdadeiro? Ou nossa concepção dele demonstra a realidade de não crermos no Deus do cristianismo, mas em outra divindade professada por muçulmanos, judeus, testemunha de Jeová? E eu até, desculpe aqui fazer isso, me perdoe, pastor João J.I. Packer, né? Mas acrescentaria mormons, budistas, hinduístas, espíritas e tantos outros aqui. Será que nós estamos professando essas divindades? Você talvez se pergunte, como posso saber? Bem, o teste é este, diz aqui Packer. O Deus da Bíblia falou através de seu Filho, Jesus Cristo. A luz do conhecimento de sua glória nos é dada na face de Jesus Cristo. Será que olho habitualmente para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo como a revelação da verdade final sobre a natureza e a graça de Deus? Vejo todos os propósitos de Deus centralizados nele, em Jesus? Se fui capacitado para ver isto, e na mente e no coração ir até o Calvário e apropriar-me da solução nele encontrada, então posso saber que realmente adoro o Deus verdadeiro, que ele é o meu Deus e que já desfruto a vida eterna de acordo com a definição do próprio Senhor. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3, lá na oração sacerdotal do Senhor. O Deus verdadeiro, Deus das Escrituras. Nós conhecemos bem, né? Aquele episódio lá de João, quando Jesus conforta os seus discípulos. João capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tá? João capítulo 14, versículo 5. E continua: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Olha só a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Né? Jesus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Para adorarmos o Deus verdadeiro,
Para adorarmos o Deus verdadeiro das Escrituras, como disse, devemos conhecê-lo. Vamos conhecê-lo na pessoa de Jesus Cristo também. Na pessoa de Jesus. Sabe que hoje, irmãos, muitas igrejas, ou em muitas igrejas, a adoração se transformou em show, ativismo religioso, que não tem nenhuma relação com Jesus Cristo, né? Igrejas que diminuem a pessoa e a obra de Jesus Cristo, igrejas que rejeitam a Trindade, igrejas que incluem na sua adoração objetos do culto judaico, né? Como vestimentas, até alguns se vestem aquela estola sacerdotal, como chofar que é tocado, como a arca da aliança, como candelabro, como sacrifícios, objetos que não valem, não têm utilidade mais para hoje, mas que essas igrejas usam, cultuam a Deus. Será que esse é o verdadeiro Deus? Será que esse é o Deus das Escrituras que essas igrejas estão adorando? Sabe que em relação a essa atitude, o próprio Deus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens. Né? Preceitos de homens. Então, devemos conhecer o verdadeiro Deus para que possamos adorar. Né? O verdadeiro Deus, nós sabemos, está centralizado na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E tantas igrejas, infelizmente, né, não observam isso. E aí eu queria encerrar com o último ponto da revista, na verdade, ponto número 5. O desafio é como Paulo nos desafia. O desafio é que nosso evangelho seja tão abrangente e autêntico quanto o que Paulo pregou, diz o pastor José Humberto. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades, né, e apresentar o Deus verdadeiro, assim como Paulo fez ali com os atenienses. Né? Apresentar o evangelismo cristocêntrico, onde Cristo, onde Jesus é o centro de todas as coisas, e não o homem. Né? 1 de João 5:20, João diz o seguinte: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Olha só como ele termina: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não podemos conhecer a Deus verdadeiro sem conhecermos Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Paulo e seus companheiros pregaram, mesmo com toda a oposição que enfrentaram, pregaram sobre o verdadeiro Deus. Eles foram até acusados, como nós vimos lá, de terem transtornado o mundo da época. Imagine como Paulo usaria hoje, né? A tecnologia, a internet. Talvez, né, se no mundo da época eles foram acusados de terem transtornado aquele mundo, hoje nós podemos dizer que eles fariam um estrago. Paulo e sua equipe fariam um estrago com os meios que eles teriam e que nós temos para pregar o verdadeiro Deus. O que é que temos feito, será, em relação a isso? Será que nós temos tornado Deus, tornado Cristo conhecidos no meio daqueles que nós estamos tendo convivência diária, dos nossos amigos, talvez dos nossos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais? Será que temos feito Deus conhecido? O verdadeiro Deus, o Deus da palavra, das Escrituras? Né? Será que temos conhecimento de Deus? Eu queria encerrar essa lição com uma pequena história. Pequena história. Um garoto que perguntou ao seu pai, você deve ter ouvido essa história em algum lugar por aí: pai, qual o tamanho de Deus? E aí então
Diz a história, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião lá em cima e perguntou ao filho: Filho, que tamanho tem aquele avião? Aí o menino disse: Pequeno, pai, quase não dá para ver, quase não dá para enxergar o avião. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: E agora, filho, qual o tamanho desse avião? O menino respondeu: Nossa, pai, esse avião é muito grande, esse avião é enorme. Aí o pai então disse: Assim é Deus, meu filho. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Como é que temos conhecido Deus? Como é que temos, digamos assim, convivido com esse Deus? Será que Ele está perto? Será que estamos nos aproximando de Deus? Como diz a história, quanto mais você se aproxima de Deus, maior Ele será na sua vida. Possamos conhecer, e como disse Oséias, prosseguir em conhecer o Deus verdadeiro e assim propagá-lo a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Pai querido, louvamos a Ti por esse tempo de hoje. Ó Pai, quantas coisas podemos aprender nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e sua equipe. Possamos refletir sobre todos esses pontos que nós vimos aqui, até outros que nós certamente não temos ousadia de esgotar, Senhor. Mas que possamos refletir sobre este que nós vimos aqui, e especialmente nesse último ponto, procurar conhecer mais o Senhor por meio da Tua palavra das Escrituras, por meio de Jesus Cristo. Nos dá esse desejo, essa sede pela palavra, Senhor. E assim estaremos nos alimentando mais do Senhor e dela, da palavra. Cuida de cada irmão, cada família, Senhor. Ajude-nos também neste ano, que seja um ano de grandes vitórias para nós, Senhor. Um ano onde vamos, quem sabe, estar realmente mais buscando o Senhor com um propósito maior na nossa vida, já que traçamos tantos planos. Quem sabe esse será o principal, conhecer mais o Senhor. Ó Pai, aproveitamos também e te pedimos que abençoe os cientistas, os estudiosos aí, que estão estudando sobre essa vacina, Senhor Deus, para que elas sejam o mais eficazes possível. Muito embora tenhamos falado aqui que o nosso foco, nossa esperança maior não deve ser na vacina, deve ser em Jesus, mas certamente ela vai nos ajudar a humanidade, Senhor Deus, no seu dia a dia. Também pedimos pelos governos, para que tenham os recursos necessários, ó Pai, governo federal, governos estaduais, para que possam adquirir essas vacinas e assim poderem vacinar a população. Entregamos todo esse ano nas Tuas mãos, ó Pai, usa-nos como instrumento onde nós estivermos, instrumentos nas mãos do Senhor para transmitirmos conhecimento do Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Bom dia, até a próxima. Que Deus nos abençoe.